O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens de 1 a 4. Queridos irmãos, aqui nestes itens, Kardec compila 3 passagens do Evangelho de Mateus para nos esclarecer sobre a verdadeira necessidade espiritual, que é a prática do perdão. Por que necessidade? Porque somos seres complexos e só poderemos considerar que temos saúde quando estamos bem fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, energeticamente. São muitas as expressões de saúde do nosso ser integral, mas é comum darmos mais importância àquela que talvez seja menos importante, que é a saúde do corpo físico. Menos importante, eu digo, porque ela é reflexo de todas as demais. A desarmonia começa no espírito, que é imortal, para depois se materializar no corpo físico, que cedo ou tarde abandonaremos. A doença física é consequência da condição espiritual, e para saná-la é preciso que tratemos em primeiro lugar o espírito, pois se ele continuar enfermo, a doença que for somente materialmente curada poderá retornar, na mesma encarnação ou em uma vida futura. É sempre interessante lembrar que Jesus recomendava após sua cura: vai e não voltes a pecar para que não te aconteça mal maior. E qual a relação entre o perdão e a saúde? Perdoar verdadeiramente significa esquecer as ofensas e não guardar mágoas. Aquele que não perdoa está constantemente a remoer a ofensa sofrida, buscando uma forma de vingança ou então até de uma forma um tanto masoquista, se comprazendo com ela, com pena de si mesmo, revivendo vezes e vezes sem fim a ofensa sofrida, alimentando vibrações negativas que acabam por impregnar seus corpos espirituais, comprometendo seu equilíbrio energético e criando condições para a instalação de doenças no corpo físico. Aquele que perdoa, ao contrário, tira um peso de seus ombros, quita uma dívida, muda seu estado vibratório e traz saúde ao espírito e paz ao coração. E qual de nós pode pensar num estado de espírito melhor que este, que já nos aproxima da condição permanente dos espíritos superiores que são imunes às ofensas? Eles não precisam perdoar simplesmente porque não se sentem ofendidos. Eles reconhecem no ofensor um enfermo, alguém que ataca os outros porque não consegue lidar com as próprias imperfeições, alguém que, por acreditar que não consegue se elevar, busca rebaixar os outros. Estamos longe dessa condição, sem dúvida, mas lembremos que nunca chegaremos lá se não começarmos a caminhar. E o que já podemos fazer hoje? O quanto já podemos fazer hoje? Se não conseguimos perdoar, podemos tentar esquecer a ofensa. Devemos não buscar retaliação nem mesmo em pensamento. Podemos fazer preces por nossos ofensores, vendo-os como sofredores, tentando racionalmente entender sua motivação, ainda que continuemos feridos emocionalmente. Esse esforço consciente que fizermos irá nos libertando dessa ligação perniciosa que se estabelece quando duas criaturas alimentam vibrações mútuas de ódio. E aos poucos conseguiremos pelo menos esquecer aquela ofensa, até que um dia consigamos de fato perdoar verdadeiramente. E afinal, meus irmãos, qual de nós nunca precisou de perdão? Quem não precisa ser constantemente perdoado por Deus? E como pleitear o perdão de nossas faltas se nem sequer tentarmos perdoar os outros? É bom nos lembrarmos daquilo que pedimos cada vez que rezamos o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. E vamos agora a uma mensagem do livro O Céu Te Escuta, pelo Espírito Irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. Se não queres te ver às voltas com a necessidade de perdoar ou de ser perdoado, melhor que não te sintas ofendido e nem ofendas a ninguém. A virtude do perdão, sem dúvida, é excelente. Todavia, tanto para quem carece de aplicá-lo, seja na condição de agredido ou de agressor, envolve muito mais que palavras, pelo remanescente de mágoa que, não raro, pede muito tempo para se desfazer por completo. Perdoar, segundo alguns estudiosos, significa esquecer. Mas o esquecimento total de toda ofensa, principalmente da parte de quem foi sua vítima, quase sempre requisita transcender a limitada capacidade de amar que ainda caracteriza os seres humanos.
O Cristo, no Calvário, deu-nos a correta medida do perdão, quando, rogando ao Pai que perdoasse aos seus algozes, não se sentia ele mesmo na condição de vítima e, portanto, sem necessidade alguma de perdoar, pois que absolutamente nada a ele estava sendo feito. Aprendamos a compreender todo aquele que nos agride na condição de espírito temporariamente doente, e interpretando-o assim, concluiremos que, de fato, todo mal que porventura nos alcance pertence única e exclusivamente ao seu autor, que terá que lutar muito para reaver a paz de consciência. Elevemos os pensamentos numa prece. Deus, constantemente vos peço perdão quando percebo ter infringido vossas leis. Muitas vezes, ao ofender um irmão, minha consciência aponta meu erro e já sou capaz de procurá-lo em busca do perdão e não me liberto da culpa enquanto não reparo aquela ofensa. Mas, Pai, incomoda-me profundamente constatar que, embora eu já entenda o poder do perdão, eu ainda não seja capaz de perdoar, guardando mágoas e ressentimentos que adoecem meu espírito, porque ainda trago em mim o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que me fazem supor ser eu mais importante que meus irmãos, pois o orgulho não me deixa esquecer as ofensas que sofro. A vaidade me faz crer que eu esteja sempre certo e nunca deva ser contrariado, e o egoísmo torna a ofensa maior aos meus olhos do que de fato ela é, e a dor que sinto mais pungente que a de meus irmãos. Peço-vos, Pai, auxílio para perceber como de fato sou, espírito em evolução, com vícios e virtudes, cometendo erros e acertos, trabalhando em minha evolução, cujo ritmo posso acelerar, combatendo minhas chagas internas, abrindo-me para o outro, entendendo que é dando que se recebe e perdoando que se é perdoado. Que assim seja.